Então, pessoal, vamos, dar continuidade à nossa aula e aproveitando o gancho para mim começar a falar do caderno 34 de atenção básica, eu quero falar um pouquinho de vocês sobre essa questão da pandemia, certo? Vocês fizeram trabalho, estudaram, sabem o que é, o que deixa de ser, mas vamos um pouquinho mais a fundo do que o que a pandemia trouxe para nós. Primeiramente, vamos falar de pandemia, como eu vou falar para vocês. A primeira pandemia que surgiu, que é relatada historicamente, foi em 1580 na Ásia. Então, a primeira, 1580, tem muito tempo, mas nem por isso, foi a única pandemia. Tiveram várias outras depois dessa, até chegar onde a gente está. Bom, em dezembro de 2019, a gente começou a ouvir, sobre essa doença, causada por um vírus, e que ela se iniciou com um surto lá na China. Depois ela tomou uma proporção maior, que virou uma epidemia. E quando, em março de 2020, ela já foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, Então, a evolução foi muito rápida. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. De surto, foi para a pandemia, O que é um surto? Eu não sei se vocês já tiveram essas aulas e tudo mais, mas eu acho que não é, É sempre válido a gente estar falando. Se vocês já tiveram, vai estar refrescando a memória, O surto é quando acontece um repentino e inesperado aumento de casos de uma doença em uma determinada região ou comunidade, ou estação do ano, O número de casos, ele pode variar de acordo com o agente que causa a doença. E também é avaliado o tamanho e o tipo de exposição anterior, quando se trata de uma doença conhecida. Mas para ser classificada como surto, esse número sempre será acima da expectativa normal, e em uma área geográfica limitada. O que vem a ser isso, professora? Bom, eu não estou me recordando muito bem, mas há alguns anos atrás nós tivemos um surto de meningite, tá? Aí é que tem como eu explicar para vocês, A gente tinha casos de meningite em Riachinho? Não tinha. Então, é um caso, que não, era uma doença que não tinha. De repente, veio só um caso? Não veio só um caso. Vieram mais casos comprovados de meningite e com óbito. E numa região geográfica limitada, porque foi só aqui em Riachinho. Temos um surto. Não aconteceu no Bonfim, não aconteceu no Urucuia. Entenderam? Geralmente os surtos são causados por infecções transmitidas de pessoa a pessoa, ou animais, ou até os ambientes. Também por produtos químicos, materiais radioativos, Mas eles também ocorrem, Também ocorrem aqueles que a causa não é clara, ou não é conhecida, E aí esses surtos são chamados de doenças de etiologia desconhecida. Então é importante dizer que muitas vezes o comportamento do ser humano, ele contribui para essa disseminação. Com certeza, gente? Olha porque a gente vê o quanto é importante não aglomerar. Aglomerou, ocorreu a disseminação do vírus, do SARS-CoV-2, do Covid-19. Então, quem disseminou? O ser humano. Um exemplo, em uma determinada cidade do Brasil, a dengue, que ela é do nosso dia a dia, a gente convive com ela,
é reconhecida como um surto, uma vez que são detectados, né, casos em apenas um ou alguns bairros. Um aumento de casos de uma determinada doença dentro de uma casa de repouso, por exemplo, também pode ser visto como um surto, né? A Covid-19, ela começou como um surto na cidade de Wuhan, na China, certo? Tá vendo? De um surto ela evoluiu para a pandemia. Então ela iniciou aonde? Na cidade de Wuhan, na China, em 2019, como um surto, né? E a China? Nós temos X população, começa a aparecer X casos de dengue, né? Vamos supor que o esperado, né? Vamos fazer um cálculo aqui imaginário, tá? Bom, a gente espera não ter dengue, é claro, mas vai ter. Então a gente espera notificar, um caso por semana, 2 casos por semana no máximo. Aí de repente você em um dia notifica 5, 10 casos. Aí já vem um surto. Já começa nesse surto. Entenderam? Notificação vocês já sabem como é, porque eu dei essa aula para vocês. Né? Bom, a epidemia. A epidemia é quando ocorre surtos em várias regiões. Ou seja, quando há ocorrência de excedentes de casos de uma doença em determinados locais geográficos ou comunidades e que vão se espalhando para outros lugares, além daqueles em que foram inicialmente identificados. E se aquele caso de meningite que nós tivemos aqui no Riachinho, ela fosse para outra cidade, vamos supor, para Urucuia ou para Bonfinópolis, aí já passaria de surto para uma epidemia, né? A epidemia ela pode ser em nível municipal, né? Principalmente cidade grande, gente. Cidade grande tem vários bairros, né? Então, como tem vários bairros, dentro de um município só pode ter uma epidemia. Ela pode se correr em nível estadual, né, quando são registrados surtos em várias cidades, certo? Ou em nível nacional, quando ocorre em várias regiões do país. Então, né, Covid-19 começou como um surto, passou para ser uma epidemia e virou a pandemia. Para definir quando uma doença pode ser classificada como epidemia, é necessário avaliar o número de casos em relação com a população em que há ocorrência, qual o tamanho dessa população, o quão suscetível a doença, né, e outros critérios técnicos, como detalhes da região em que os casos foram detectados e o período em que se iniciaram, se estão ocorrendo, são importantes tanto para a classificação quanto para a descrição da doença, entendeu? Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor, né, que o mesmo exemplo de dengue que a gente usou lá atrás, né, começa a se agravar. Um caso de uma cidade grande, de um bairro passa para outros bairros, para vários bairros numa mesma cidade, né? Essa cidade, então, ela terá uma epidemia de dengue e precisará intensificar os cuidados para controlar a doença e impedir a transmissão, né, para outros bairros ainda não contaminados. Essa questão de dengue, né, depende de quem? Do ser humano. Lembra lá atrás que a gente falou que muitas vezes, né, quem é o disseminador maior? É o ser humano. Se tem um mosquito da dengue, o mosquito tem, né? Todo mundo sabe que é o Aedes aegypti, a fêmea do Aedes aegypti. Todo mundo sabe. Mas para procriar, o que é necessário? Água parada. E quem é que deixa a água parada? Né? Então, o ser humano, sim, se houve as epidemias, as pandemias, os surtos, sim, veio do ser humano, do animal.
a maioria delas do ser humano. O ser humano, né, tanto a trouxe para um lugar, quanto a ajudou a procriar a de cima, né? Antes da pandemia, nós temos também a endemia. Por isso que são chamados agentes de saúde endêmicos, né? A endemia, os agentes de saúde, né, da área da endemia, os agentes comunitários de endemia, eles combatem, né, não só a dengue, né, eles combatem muitos outros vetores, como o barbeiro, que causa as chagas, né, como o próprio mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito Aedes aegypti, ele tanto pode estar contaminado com o vírus da dengue, que nós temos o RNA 1, 2, 3, 4 e 5, nós temos tipos de vírus da dengue, certo? Por isso que você pode pegar dengue várias vezes. E ele também carrega ou não carrega nenhum, ou carrega também o da febre amarela. Riachinho é uma cidade endêmica, tá? Para chagas e febre amarela. Vocês podem ver que as pessoas mais velhas, quase todas têm chagas, né? Então, com isso, né, a gente fica atrás do pessoal quando dá vacina de febre amarela, para não ocorrer um surto de febre amarela, né? A endemia é uma doença causada de atuação local. Ela se manifesta com frequência em uma determinada região, mas não tem o número de casos esperados. É um padrão relativamente estável que prevalece. Se houver alta incidência e persistir, e ter a persistência dessa doença, pode ainda ser chamada de hiperendemia, né? Como a gente sabe que Riachinho é uma área endêmica para chagas e começa a aumentar um pouquinho, já não vamos falar que é pandemia, e sim uma hiperendemia. Entenderam? As doenças endêmicas, elas são consideradas um dos principais problemas de saúde do mundo, né, que preocupa toda a gestão, todos os governantes. Em especial aqueles que lidam com países tropicais de baixa renda, né? A malária, por exemplo, é uma doença infecciosa, né, pelo protozoário plasmódio. É um exemplo de endemia presente no Brasil há mais de 100 e ainda em mais de 100 países. Então a gente vê falando muito de malária lá na região da Amazonas, do Pará, né? Então o Brasil, ele tem a área de endemia, ele tem a doença de endemia? Tem, e não precisa de eu estar aqui falando, porque quem vê televisão vê quais são as condições, né, lá pelo Amazonas, do Pará, aquela região, né, que, como se diz, nós temos, né, nós somos um país tropical. E nós não somos de primeiro mundo, né? E não é um país de extrema pobreza, mas também não é um país de extrema riqueza em questão financeira, né? Então a gente vê lá quando vai passar alguma reportagem mostrando, né, no Amazonas, no Pará, no Acre e tudo mais, as condições que aquele pessoal vive e a baixa renda deles. Uma outra questão muito importante sobre as doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas e não controladas. Isso depende de vários fatores que vão desde mudanças, né, no agente ou no hospedeiro até transformações no ambiente. Pode se transformar em, né, não ser controlada, sim. Por quê? Porque tem vários fatores, gente. O agente etiológico, o hospedeiro, o ambiente, mesmo na hora que está frio, está quente, né? Antigamente você vê o povo mais velho falar que tal época é época de chuva, e a gente viu que isso mudou, não é mais. Então o ambiente, nossa, sofreu muitas transformações e vem sofrendo muitas transformações, só piorando, né?
Como eu falei para vocês, igual no norte do Brasil, a febre amarela, ela tem atuação frequente. Por isso, pode ser considerada como uma doença endêmica. Riachinho, ele é endêmico porque há muito tempo atrás já ocorreu muitos casos de febre amarela. Aqui no Riachinho, há muito tempo que não ocorre, né, casos de febre amarela. Mas, lá no Pará, né, lá no Amazonas, febre amarela para eles é uma doença comum. Por quê? Porque é uma doença endêmica, né? E agora, professora? E agora a gente vai para a pandemia. Pandemia, a disseminação mundial de uma doença, né? Pode surgir quando o agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele, né? O Covid, a maior parte das pessoas não são imunes a eles, então não é imune ao Covid, né? Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, porque ela se estende a várias regiões, né, do planeta, do mundo. Mas quando uma doença é classificada como pandemia, não necessariamente significa que a situação é irreversível, né? E nem que ela deve ser encarada pela população mundial como um alerta de medo. Também não quer dizer que o agente da doença, né, seja ele o vírus ou qualquer outro patógeno, né, tenha aumentado o seu poder de ameaça, tá? E o que muda são as medidas adotadas, né, pelas autoridades no combate a essa doença. No caso de uma pandemia, aí vão ser criados protocolos de ação, algumas leis que devem ser respeitadas não só pelo país afetado, mas também pelos, né, que ainda não estão restringidos aos casos do vírus. A abordagem em caso de pandemia, ela deve ser um conjunto de ações integradas, né, em que o governo, em parceria com a sociedade, trabalha junto na contenção da doença. Um exemplo, né, a gripe suína. Quem não lembra da gripe suína, gente? Né? Ela passou de epidemia para pandemia no ano de 2009, quando a Organização Mundial de Saúde passou a registrar os casos da doença em todos os continentes do planeta, né? Antes estava só em um lugar, depois, né, aumentou em todos os países do mundo estavam tendo a gripe suína, né? Por que o coronavírus é considerado uma pandemia? Bom, no dia 11 de março de 2020, né, nós estamos aí quase fazendo um ano, Tedros Adhanom, ele é diretor da Organização Mundial de Saúde, ele fez um pronunciamento informando que a Covid-19, ela foi caracterizada como uma pandemia, né? A doença, ela foi assim classificada porque nessa época de março, já existia mais de 118 mil casos espalhados por 114 países. Ou seja, houve rápida disseminação geográfica do vírus em curta escala de tempo, né? Em um pequeno tempo, né, ele estava como lá, um surto lá na China. E de repente, em março, ele já estava em 114 países. Curta escala de tempo. Pequenininho, em 4 meses ele disseminou para 114 países, né? E já estava sendo registrado mais de 118 mil casos. Aí se englobou sim em uma pandemia, né? Então, é complicado? É, professora. Mas a gente tem que estar ciente. Eu não podia aqui estar falando da saúde mental em meio a essa pandemia se eu não colocasse isso para vocês estarem entendendo. Quando todas as cidades, gente, viram lá, pandemia, criação de protocolo, né? Protocolos que devemos seguir. Claro, o Ministério da Saúde criou um protocolo, né? O Estado criou um baseado no do Ministério e os municípios criaram um baseado, né? Adotaram um que tem que ser compatível com o do Estado. Então, assim,
quando coloca-se o uso obrigatório de máscara, né? E foi fechado tudo, até mesmo tivemos lockdown. O que é isso, professor, lockdown? Foi fechado tudo, né? É só por entrega delivery. A gente chegou a esse ponto? Chegamos, né? Então foram criados protocolos para essa doença não se disseminar. Mas, como muita gente achava, né, e acham até hoje, que a doença não existe, que ela é inventada por nós, né, que não pega assim tão fácil, que é uma gripezinha de nada. As coisas não são assim. Então, como eu coloquei para vocês lá, a primeira pandemia aconteceu em 1580, né? Eu estudei pandemia, que eu tinha matéria de epidemiologia, a gente via esse trem tudo, sabe? E eu nunca achei na minha vida que eu ia viver pandemia. Eu já vivi tanto surto como né, uma epidemia. Isso aí, tranquilo. Até mesmo uma endemia. Mas pandemia, para mim, era coisa que estava lá no papel e que não iria sair de lá por tão cedo. Erramos, né? Errei muito feio. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai marcar a história. É um marco da história. Porque estamos passando por uma pandemia, né? E, graças a Deus, a gente começou, né, os protocolos para ajudar a diminuir a intensificação dessa doença, né? Foi criado também, graças a Deus, a vacina que já está à disposição, né? Em pequena escala, sim, porque a gente não dá conta de que não tem como o Ministério da Saúde, ele não está fabricando vacina só para Riacho, ele está fabricando vacina a nível mundial. Então vem pouco. Ah, mas tem esse negócio que os profissionais de saúde vão vacinar primeiro. Como que eu, doente, vou poder cuidar de alguém? Né? Então tem que estar imunizado para poder cuidar de alguém, do próximo, de uma pessoa que estiver com Covid ou com qualquer outra. Certo? Assim, eu tenho vacina de febre amarela? Tenho. Para me poder cuidar do outro. Né? E então, olha só para vocês terem ideia, as nossas vacinas chegam em Unai, em jatinho, e tem o horário de buscá-las em Unai. E elas chegam até a nossa cidade, assim como Chapada, como Arinhos, como Uruana, né, como Bonfinópolis, Natalândia. Estou aqui falando das cidades que pertencem à regional de Unai. Eles vêm escoltados pela cada polícia. Vocês terem que, né? De tão criterioso que a coisa é, de tão sério que a coisa é. Né? O profissional não quer tomar a vacina. Tudo bem, ela não é obrigatória. Né? Ela não é obrigatória, o profissional toma se quiser. Entendeu? Mas não tem aquele negócio. O protocolo veio certinho, foi criado, tá, um sistema para registrar essas vacinas, que ou eu coloco o número do cartão SUS ou o número do CPF da pessoa, porque ela vai para uma base de dados que faz, né, checa. Essa base de dados vai saber, esse é profissional da saúde, esse é idoso, esse é índio. Então, estamos na primeira etapa da vacinação. E temos que seguir rigorosamente o protocolo. Porque se eu ponho uma vacina lá, né? Vamos supor que eu, Deise, não quero vacinar, mas eu quero que a minha filha vacine. Vou doar a minha dose para a minha filha. Não posso fazer isso. Não posso. Né? Nem sou louca para fazer uma coisa dessa. Então, né, todos nós reagimos de uma maneira diferente em situações de estresse. Então, como você responde a uma pandemia, vai depender de sua formação, da sua história de vida, das suas características particulares, da comunidade em que a gente vive, né?
O grupo, tem uns grupos que a gente pode, que foi evidenciado, né, mais intensamente o estresse em uma crise, né, de pandemia. As pessoas idosas, né, ou com doenças crônicas, profissionais da saúde que trabalham no atendimento, na linha de frente, e pessoas que têm outros transtornos mentais, né, incluindo problemas relacionados com o uso de substâncias. Por quê? Como assim, professor? Não houve lockdown? Não fechou ali, né, os mercados, os bares? Então, como que a pessoa ia sair para poder comprar, né, a sua cerveja, a sua pinga? Eu não vou falar aqui a questão de drogas ilícitas, porque sempre tem um jeito, não é no mercado que eles acham isso, né? Mas se deu lockdown, e, né, a pessoa ela já surta mesmo, gente. Então, há um medo de ficar doente, há um medo de morrer. Essa pessoa, ela procura, né, ela evita um serviço de saúde, né, porque isso aqui aconteceu várias vezes. A pessoa pode até ter tido Covid lá na casa dela, sabe? Mas ela não procurou algum serviço de saúde porque ela tinha medo de se contaminar. Aconteceu demais isso, né? Preocupa também como que vai obter os alimentos, né? Os remédios, os suprimentos pessoais. Já pensou, vocês lembram nisso, gente? Os caminhoneiros, tanto que esse povo sofreu, eles não pararam, eles abasteceram o Brasil, eles não pararam, e alguns passaram por situações de calamidade, de não achar um lugar para se alimentar, um lugar para dormir, um lugar para ter seu higiene corporal, pessoal, né? Então, assim, vocês viram receita de remédios controlados, né, para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, assim por diante, de 6 meses ela passou a valer por 1 ano, né? Então, isso ocorreu em nós, uma preocupação muito grande. Lógico que tem, né, tem o medo também de perder o serviço, por não poder trabalhar, ou ser demitido, e muitos foram, né? Alteração do sono, porque essa pessoa passa por tudo isso aí, né? Começa a ter pensamentos absurdos, a pessoa começa a ter raiva, se sente frustrada, irritada, porque ela perde a sua autonomia, ela perde a sua liberdade pessoal, ela perdeu, nós perdemos tudo isso por um grande período, né? O medo de sentir excluído socialmente, né? Porque teve que ficar, né? Ou então estigmatizado por ter ficado doente. Querendo ou não, gente, tem sim algo que pegou e fulano pegou e não passa perto, sabe? As pessoas que tiveram Covid, muitas pessoas foram sim, né, excluídas. E isso é triste, muito triste, não devia ter acontecido, né? A gente se sente impotente em proteger o próximo, proteger nossos filhos, nossos pais, nossos avós, né? O risco de deterioração das doenças, né, clínicas foi muito grande. Nós tivemos pessoas que estavam numa pressão controlada e essa pressão descontrolou. Com diabetes controlado, tudo descontrolou, né? Também teve, né, o risco de adoecimento dos profissionais da área de saúde. Quantos profissionais não morreram, meu Deus? Quantos não voltaram para sua casa? Quantos? Quantos ali se machucaram, se feriram por conta dos EPIs? Vocês viam direto isso nas redes sociais, né?
Então, assim, na rede social, gente, encontrava de tudo. Então, teve gente que ficou tão louco com esse negócio do Covid que assistia tudo, né? Era jornal de cá, jornal dali, Facebook, pá. Eu tive pessoas, conheço pessoas que não dormiram. Tive pessoas que começaram a falar, sentir tudo aquilo que, a pessoa de Covid sentiu isso. Ela somatizou esses, vamos dizer, esses sintomas e jurava que estava de Covid. Algumas perderam noites e noites de sono, outras se isolaram completamente, que ainda colocava-se no portão. Não recebo visitas, não quero ninguém. Tudo bem, cada um, né? Ela age à sua maneira. Nós ainda tivemos o prejuízo em processo de luto. Quantas famílias não puderam, quantos filhos não puderam enterrar seus pais ou seus filhos, porque estava de Covid, o caixão teve que ser fechado, lacrado e enterrado imediatamente. E muitos não puderam nem entrar no cemitério para enterrar, né? Então, com isso, teve o medo, teve a ansiedade, teve o estresse. Tivemos pessoas entrando em depressão, né? Então, assim, foi uma coisa muito marcante. E a gente não sabe, nós profissionais da saúde, né? Você forma para isso. Igual eu falei para vocês, eu achei que eu não ia passar por uma pandemia, mas eu formei na área da saúde, não foi? Então tem que ir lá encarar. Eu não pude me dar o luxo de ficar lá na minha casa. Enquanto tinha alguns que falavam assim, tô cansado de ficar dentro de casa. Eu pensava comigo, meu Deus, eu queria pelo menos ficar 2 dias em casa, sabe? Isso mexeu tanto, que teve pessoas que foram afastadas do serviço pelo psiquiatra, porque estavam surtando, né? E isso não só na área da saúde, em todas as áreas. Quantas pessoas não ficaram desempregadas? Quantos idosos ficaram com medo de perder suas aposentadorias? E também quantos idosos teimosos, né? Teimosos, que não estavam nem aí, saía na rua, e quando a gente falava alguma coisa com eles, eles ainda brigavam com a gente. E brigam até hoje, né? Às vezes eu falo assim, brigavam com a gente no passado, como se a gente não tivesse em pandemia. A gente ainda está em pandemia. Nós ainda estamos em pandemia, né? Ela não acabou. Agora, cabe a nós parar de disseminar, né? E tomar as medidas. Se veio a vacina, gente, essa vacina não veio para matar ninguém, não. Só tem que colocar isso na cabeça. Quantos já não tomaram? Tem uma turma aqui de Riacho que já tomou. O pessoal da linha de frente do Covid, o pessoal do hospital, entendeu? Já tomaram. Ninguém teve nenhuma reação adversa. Como vocês já estudaram vacina, vocês sabem muito bem quais são as reações adversas, né? Ninguém teve. Aconteceram reações esperadas. Uma reação esperada, dor local. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Você tá tomando, não tá enfiando, não tá... Se não tiver dor local, ela entra muscular profunda, né? Então não podemos simplesmente, né, fechar os olhos, tapar os ouvidos e nos calarmos, não. Porque às vezes a pessoa precisa só de uma palavra amiga, sabe? Ela tá lá de quarentena, sozinha. Não tem ninguém por ela. É uma pessoa idosa, sabe? Então eu vi nas redes sociais o quanto que também a população tem um coração bom. Eu vi em status de algumas pessoas se prontificando. Se alguém quiser, né, que a pessoa iria no banco pagar as contas para ele, que a pessoa iria, né, dizer,
mercado, isso, aquilo outro. Mas também tem pessoas que eram filha da puta, com perdão da palavra, tá? Que pegaram isso aí e roubaram vários idosos, porque se fingiam de profissionais de saúde, entraram dentro da casa dos idosos, sabe? Principalmente o ano passado, na época que a gente estava vacinando contra a influenza, teve vários relatos. E aí chegava lá, dava uma injeção, alguma coisa, né? Principalmente para dormir, e o idoso dormia, eles roubavam a casa inteira. Aconteceu isso em vários lugares, porque tivemos isso relatados na mídia, né? Infelizmente, também atacou a nossa economia. Tudo subiu. O salário não. O salário não subiu, né? Mas tudo subiu. O quanto que não subiu um pacote de arroz? Então faz a gente pensar muita coisa, sabe? Muita coisa. Especulações. Porque o arroz, o café, a carne, isso e aquilo outro, a China já tinha comprado, foi preciso lá, o Brasil, né? O presidente lá e bloquear, ó, não pode mais vender para a China. Será que foi um golpe? Mas tinha que usar tanto o ser humano, tinha que morrer tanta gente para isso. Teve que morrer muita gente, teve que muita gente adoecer para a gente se aproximar mais, para a gente poder dar valor ao outro. Eu achei, tá, um videozinho que eu acho muito massa, de relato, uma conversa. Eu vou disponibilizar para vocês, que vai fazer vocês pensarem muito bem no que eu estou dizendo aqui agora. E vai fazer vocês também repensarem no trabalho de vocês. Certo? Próxima aula, começaremos o caderno, né? Atenção básica sobre saúde mental. Combinado? Até mais, então.